Mais uma vez, estamos aqui, meus irmãos, para um estudo do Evangelho. Boa noite a todos. Boa noite, Neusélia. Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Mais uma semana de estudo, graças a Deus. Capítulo 14 do livro Agenda Cristã, Enquanto. Está escrito assim, enquanto, três pontinhos. Busque agir para o bem enquanto você dispõe de tempo. É perigoso guardar uma cabeça cheia de sonhos com as mãos desocupadas. Acenda sua lâmpada enquanto há claridade em torno dos seus passos. Viajor algum fugirá às surpresas da noite. Ajude o próximo enquanto as possibilidades permanecem do seu lado. Chegará um momento em que você não prescindirá do auxílio dele. Utilize o corpo físico para recolher as bênçãos da vida mais alta, enquanto suas peças se ajustam harmoniosamente. Dê suas lições sensatamente na escola da vida, enquanto o livro das provas repousa em suas mãos. Aprender é uma bênção, e há milhares de irmãos, não longe de você, aguardando uma bolsa de estudos na reencarnação. Acerte suas contas com o vizinho enquanto a hora é favorável. Amanhã, todos os quadros podem surgir transformados. Ninguém deve ser o profeta da morte e nem imitar a coruja gourenta. Mas, enquanto você guardar oportunidade de amealhar recursos superiores para a vida espiritual, aumente os seus valores próprios, organize tesouros da alma, convicto de que sua viagem para outro gênero de existência é inevitável. Bonito texto, né? Então, Senhor Jesus, mais uma vez, agradecidos estamos por estarmos aqui mais um estudo do Evangelho, nessa oportunidade. Que Jesus e os amigos espirituais estejam nos envolvendo, nos intuindo, para que possamos falar sobre Jesus, conversar com nossos amigos espirituais e tenhamos cada vez mais esse sentido de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então é isso, né? A gente vai dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho de Mateus à luz do Espiritismo, sempre baseado no Mildinho Uberaba do Aloysio. Estamos no capítulo 16 e a gente iniciou na semana passada uma nova passagem que é conhecida como a Confissão de Pedro. O Aloysio comenta, né, que é uma passagem assim, bem importante e estratégica. Por quê? Porque essa questão era, para aquele povo daquela época, era uma questão de muita sensibilidade para o povo hebreu daquela ocasião. Porque Jesus, naqueles 33 anos, né, dentro de tudo que aconteceu, do nascimento dele até a crucificação, existia sempre aquela dúvida: mas será que ele é ou não o Messias prometido? Porque quem é Jesus? Até o João Batista pergunta, né? Tá lá quando ele está preso lá na cadeia, que era primo dele, manda que eles vão lá e perguntar para ele: quem? E aí, você é ou não é? Porque ficava aquela dúvida entre eles, porque não era essa expectativa que eles tinham. Eles tinham eles tinham essa questão a ser respondida porque eles tinham saído do cativeiro, tinham sido, né, as questões das diásporas, que cada um foi para um lado, um foi para a Grécia, outro foi para o Egito, sempre, né, saíram daquela servidão. E aí todo aquilo ali tinha essa ideia, né, que falava, né, que liam aqueles textos de Isaías, que prometia aquela questão messiânica, de um Salvador da pátria, que ia chegar, que ia deixar tudo certinho, mas eles tinham essa expectativa que ele fosse um grande rei. À medida, por exemplo, de Ciro o Grande, que era o rei da Pérsia, eles tinham essa ideia que viria um Salvador, né, com uma espada na mão, e, e Jesus vem exatamente fazer o quê? Quebrar todas essas expectativas e contrariar tudo isso, porque ele nasce filho de um simples carpinteiro, não é? Na Palestina, né? Um lugarzinho muito simples, né? Dentro conversar, o que ele esperava, né? Que ele fosse um rei que tivesse grandes influências, mas não, ele vivia falava com a mulher adúltera, com os publicanos, que eram detestados. Então, tudo isso foi criando para eles uma desconfiança, né? Será é ou não é, né? Que A eles, expectativa também que eles tinham, né? Que teve o exemplo do Ciro, né, na Pérsia, né, que fez tudo isso,
com tamanha grandiosidade, então eles estavam achando que ele seguia mesmo, né? Cheio de triunfo. É tão bonito isso, né? Quer dizer, Jesus vem quebrando tudo, 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 o que ele era um revolucionário mesmo, né? Porque É, todas as era um convicções que rebelde, né? Ele era um todos rebelde. tinham, ele conseguiu quebrar todas elas, né? É, até a crucificação mesmo, né? Ele morre da forma mais de como morriam os piores assassinos, morre ao lado de dois ladrões. E era essa forma, né, de crucificação era uma das condenações mais para quem tinha cometido crimes hediondos. A E aí, primeira ideia, né, que ele vem encontrar, que seria filho de um rei, nasceria num palácio. E aí o que que ele vem, né? Ele vem num berço de palha. E é interessante quando o Aloysio fala, porque a gente fala assim, a gente vê essas imagens do nascimento de Jesus nos presépios, né? Então é tudo tão bonitinho, aquele cochozinho com aquela, né? A imagem que a gente tem é uma coisa bonita. Mas ele ainda chama atenção, não, não. Era realmente tinha onde esterco, tinha a tinha baba de boi, boi. tinha o esterco, tinha carrapato, então você imagina o que deveria ter sido, né? E a gente ainda hoje você não consegue fazer uma ideia, né? Uma ideia real, né? A gente tem uma Real ideia do que tem, ilusória, né? né, do que seria o nascimento. É só a gente visitar uma fazenda e olhar lá onde os animais estão se alimentando e E aí, tudo, que a Francisco gente de Assis também, começar né? A mãe de Francisco de Assis, que era uma mulher assim, que morava num castelo, tinha um poder aquisitivo alto, conforto, né? ela tem esse sentimento, esse pressentimento e vai dar luz a Francisco de Assis na estrebaria, né? Bonita a história É. dele também, até no nascimento, né? E então, E nesse ele momento que eles estão seria, perguntando, né? eles falam isso. Jesus está perguntando, e aí, o que que o pessoal fala de mim aí? Quem que é? Eu sou quem? Para os outros. Primeiro ele pergunta, né? Quem sou eu para os outros? Mas na realidade o que ele quer saber é para quem ele é para Pedro, para o colégio apostólico, né? E aí a gente sabe, ele vai falar, né, da questão do pastor, né? Que é aquele o negócio que ele fala do cadeado, que vai ser desvendado, para dizer que Jesus era na realidade, um pastor, aquele que vai seguir, né? E aí ele fala do projeto, imagine como seria, né? Todos nós, qualquer um, por mais simples que seja, tem um projeto reencarnatório. Então, imagine o que foi, né, o projeto reencarnatório de Jesus. Houve um planejamento que buscou o quê? Associar a biografia de Jesus à biografia de Davi. Até essa descendência dele de Davi é interessante, né? De Porque, Davi, porque Davi, o que que era na realidade? Ele, na sua origem, era um simples pastor de ovelhas, que ficou famoso por ter atingido depois Golias, né, com aquela coisa que ele usava, né, com aquela pedra, um barbante, uma corda que jogava, né, e, e depois se transforma num rei, né, quando ele vence Golias, né, ele se torna um general, e é o cargo que permitiu que ele se tornasse um rei, mas ele era, na realidade, um pastor. e até o jeito que ele derrotou Golias, né, era o que ele usava para espantar, né, os lobos e tudo para defender o rebanho lá das ovelhas, né? É interessante esses aspectos também, que você vê que tudo vai mostrando que as coisas não acontecem aleatoriamente, existe uma sequência lógica de harmonização com a lei divina, para que também o conhecimento, quando vier cada vez mais, né, através desse estudo, dessa compreensão, a gente entenda a lógica da proposta evangélica, né? Que não é uma coisa assim, ó, acaso, não é. É um processo evolutivo, gradual, de entendimento, de compreensão, nos harmonizando com a lei, né?
E essa harmonia com a lei só nasce mesmo dessa compreensão profunda que você vai exercendo cada vez mais à medida que você estude, né? É essa consciência clara e translúcida, né? De quem que eu sou de fato, de como que eu, qual que é o meu papel no mundo, né? Então, por isso que era importante essa indagação que Jesus fazia aos discípulos. Os outros não tem problema, quem eles acham que eu sou? Mas vocês, que serão meus continuadores, que deverão continuar a minha obra, quem que vocês acham que eu sou? É a pergunta que a gente deve fazer para nós. Se nós somos os trabalhadores, quem é Jesus para nós? Será que ele ainda é alguém que permanece à distância, ou ele já está próximo, ou a gente tem realmente esse entendimento desse papel Você todo segue ele de fato, né? do ECC? Se ele é o modelo e guia, nós conhecemos bem Jesus para conseguir ter ele como modelo e guia na nossa vida? São perguntas aí que a gente tem que se fazer o tempo todo para não se perder, né? E a questão de estudar, que é o fato dele dizendo que ele estava ali em Cesareia de Filipe, a Luz explica que não se sabe ao certo se foi o próprio Mateus, né, no próprio Evangelho, que colocou essa cidade, ou se foram os adensadores que vieram depois. Mas o fato é que é para fazer uma referência a essa cidade que antes era conhecida como Pânias, a cidade de Pan, que era o deus grego, que era Deus de quem? Dos pastores de ovelhas. Ficava na base do Monte Hermon, numa pequena gruta, que desagava uma água do degelo da montanha, que era uma água pura e límpida que os pastores levavam as ovelhas ali para tirar a sede. Então, era uma região, por conta disso, de muitos pastores, muitas ovelhas. Os pastores, eles não eram os donos, a gente já falou semana passada, né? E eles eram os cuidadores, que é o que Jesus é em relação a nós, né? Ao rebanho dele, né? E aí eles vinham ali. E aí ele ainda acrescenta que por que que ele leva ali, se tinha ali o Rio Jordão, se tinha os outros? Porque as ovelhas, elas se assustavam se tivesse uma correnteza muito grande. Elas tinham medo ali de beber água em um lugar onde tinha mais movimento, com a correnteza. Então, naquele lugarzinho, era um lugarzinho tranquilo, onde eles podiam, era um cuidado que eles tinham, que é o mesmo cuidado que Jesus tem. Então, hoje nós vamos repetir o mesmo versículo, porque ele também repetiu, né? Que é o da semana passada, mas a gente vai discutir mais sobre ele. Ele diz assim, é Mateus 16, versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? Né? Então, a gente já falou bastante na semana passada. Ele vai citar o livro também da as parábolas de Lucas, do Kenneth Bailey, que ele queria entender essa passagem, né, da parábola da ovelha perdida. E aí ele raciocinou assim, não, para eu entender, não adianta eu pensar como o homem do século XXI ou como o pastor de ovelhas desse século. Aí ele vai lá na, na, naquela região do Oriente, onde ele conversa e quando ele conta para os pastores as histórias, né? Eles ficam muito emocionados, porque eles são aqueles cuidadores, né? Aquele, sei lá, aquele cuidador que recebeu a ovelha para zelar com cuidado, né? Para juntar. Eles Eles não. sabiam exatamente, né, o que aconteceria de impacto na vida deles se eles deixassem uma ovelha se perder, né? Então, não era só um conhecimento, era um sentimento em relação a isso, né? Então, eles se emocionaram de ter esse entendimento, né? Porque sabiam o quanto que era importante para cada um deles cuidar das suas ovelhas, né? E o quanto que perder uma significava muito.
Então, é esse sentimento, às vezes, que a gente tem, assim, que às vezes a gente tem o cuidado do outro, né? Eu acho que a gente, dentro do processo evolutivo, você tem que entender cada um é um, mas existe uma emoção muito forte quando você vê que alguém está se perdendo. Alguém que está sob seus cuidados está se perdendo. E aí é a grande responsabilidade nossa, assim, eu estou realmente cuidando com ternura, com carinho, né? Eu estou fazendo o meu papel de pastor. Então, quando você vai sendo envolvido por esse sentimento, as coisas ficam diferentes, né? A sua compreensão vai ter no outro. Porque não é só a razão, né? O lado racional. Porque a tendência nossa, assim, quando alguém está saindo fora dos padrões, qual que é a tendência nossa? Você deixa, né? É, Agora, a mensagem de Jesus é: não, você deixa aí, cada um, né? Até ela não aguentar mais, até ela balir, 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 mas você está ali, de olho, para para resgatar no resgatar. momento preciso, né? E às vezes a gente quer ficar livre da situação, entendendo que a situação, que não existem essas situações da gente livre, porque o compromisso de ser pastor, de seguir esse exemplo que o mestre traz para nós, isso aí é lei da vida, né? Verdade. Não tem como a gente fugir dele, né? É a mensagem do Cristo, né? Nenhuma das ovelhas que me foram confiadas se perderá, né? Então, eles sabem da importância das ovelhas, sabem que as ovelhas são de Deus, mas elas são preciosas, né? Toda a humanidade tem que ser preciosa para nós, no sentido desse cuidado que a gente deve ter, né? Mas é importante, tipo assim, o que que o pastor faz? Ele não sai do caminho, né? Ele segue o caminho. É o que Jesus faz. Como é que ele pastoreia? Vivendo. Vivendo a vida dele simples, de carpinteiro, com o pai, com a mãe. Tem amigos lá de infância, cresce, ele faz o bar mitzvah como todo mundo faz, vai à sinagoga, ele faz tudo. Para quê? Para mostrar que esse que é o caminho, né? Aí ele vai para quando ele chega lá e diz que seria o Messias, o pessoal vai ficar incomodado, ele vai ter que ir embora, né? Vai para Cafarnaum, pede emprego, vai trabalhar e não fica à toa. Ele trabalha com Pedro, ele assim como os outros, então ele veio viver, veio trabalhar, veio preparar o seu alimento. E basicamente é isso que a gente tem que entender, né? Porque ele fala assim, olha, a Luísa comenta, né? Ele não fez apenas um bom discurso, que naquela época tinha até o lugar certo para se fazer, então tinha muitas pessoas, como tem hoje, né, José? De discurso todo mundo é muito bom. A verdade é essa, né? Discurso está cheio, né? Tem ótimos palestrantes, ótimas pessoas para falar, gente para te dar conselho, mas quem de fato realmente vive essa moral, essa vida do Cristo mesmo, né? São poucos, né? E a gente vai tentando, mas a gente se perde muito pelo caminho mesmo. Aí começa a seguir os caras lá não sei da onde, agora na internet tem um monte de influencers, né? Então, mas é por isso que a gente estuda o Evangelho, que ele fala, né? Para a gente não perder esses pequenos detalhes e ficar atento, né? Se alguém te perguntar assim, o que que você acha de fulano, né? Na frente de todo mundo, como é que você vai falar? É difícil, né? Que Jesus era aquele exemplo de pessoa tranquila, que conversava, Singular, né? única, né? Você É, foi. é, É o maior exemplo que a gente tem aqui para nós. Antes dele vieram muitos outros preparando-os, mas ninguém como ele viveu a moral do Cristo. porque E como é viveu difícil, e interessante isso, viveu como os homens de sua época. Eu fico imaginando assim, para o espírito da evolução de Jesus. Hoje, por exemplo, as questões da higiene, né, Rita, são tão, em termos de conforto, tudo imagina está aquela muito época, né? evoluído. Mas você consegue imaginar aquela época? Um espírito puro,
reencarnar entre nós, ter uma vida simples. As questões do banho, né, da alimentação, a manjedoura em si, gente. Você consegue imaginar Maria dando a luz ali naquele lugar, né? A gente sabe das dificuldades, nós que somos mulheres, do momento do parto, como é que é. Aí você imagina como que, né, pouca roupa, pouca condição de tudo, e ele viveu tudo isso, né? Eles viveram Tranquilamente. tranquilamente, uma tranquilidade, é aquela confiança no Pai que as coisas vão ser desse jeito e está tudo certo. Se a gente Conviveu com aprender. os fariseus, sendo enérgico, mas sem ser violento, que isso que é muito difícil, né? Você ser enérgico sem violentar. Em nenhum momento houve omissão, com medo, assim, porque a gente, quando sai, vai para uma situação assim, que às vezes você tem que se posicionar, só se posicionar, e a gente está em minoria ali, às vezes a gente se omite, se esconde. Se E ele não, acomoda, né? ele teve essa firmeza, né, de mostrar eu sou o que sou, mostrar a que vim, mesmo que isso contrariasse todas as expectativas, né, das pessoas que criaram, né, que queria. Eu gostei muito do exemplo que o Luiz falou também. A gente até já passou voltando, mas lembrei daqui, né? Que eles tinham a ideia que ia chegar num cavalo lindo, maravilhoso, um azulão. E ele entrou, né, num burrico. E aí fala assim, como ele era um homem de uma estatura maior um pouco do que os homens da época, a gente imagina que os pés deles no burrico estavam tocando o chão, né? Então, assim, É é uma muito imagem bonito isso quando a gente completamente distorcida do que a gente, da expectativa de da todos, né? expectativa de todos. E é bonito isso, né? Significa para a gente também que, para a gente, às vezes, seguir Jesus, a gente vai ter que contrariar as expectativas dos outros Com em certeza. relação àquilo que a gente é, que a gente pretende ser. Porque o mundo não entende as nossas atitudes quando a gente tenta seguir o Cristo, sim, é complexo porque a gente tem que ir mesmo contra o que a maioria está acreditando, né? Que às vezes o mínimo de dedicação que você tenha hoje em relação ao trabalho com o próximo, a ajuda, para as outras pessoas que estão ali no convívio com a gente, ah, é fanatismo, você está exagerando, não é assim, dessa maneira. Mas para a gente que vai se aproximando de Jesus e do seu evangelho, a gente sabe que a tarefa é essa mesmo. É abrir mão dessas coisas só para você e entender que você tem um compromisso maior com a humanidade. Agora, isso aí tudo que causa um certo transtorno na vida da gente, porque aqueles que estão conosco, ao nosso redor, compartilhando, veem as coisas de maneira diferenciada e te cobram o tempo todo, ó. E aí Né? você tem que, né, dando um equilíbrio nisso, que é o que Jesus fazia, dali de cá, né, atendendo a todos. E essa que é o grande, ele fala, né, que o grande título, o título para o evangelho seria Quem foi Jesus? Ou quem é Jesus, né? É. Agora ele vai lá para o caminho da luz, né? A grande lição. Olha que bonito, olha. O mundo era um imenso rebanho desgarrado. Cada povo fazia da religião uma nova fonte de vaidades, salientando-se que muitos cultos religiosos do Oriente caminhavam para o terreno franco da dissolução e da imoralidade. Será que isso foi só antigamente ou ainda está aí presente, né? Um imenso rebanho desgarrado. É isso que nós Só aí já continuamos diz, sendo aí, né? é o que ele É, fala, né, que Jesus diz, tudo que fizeres a um desses mais pequeninos é a mim que fazeis. Ele está dizendo o quê? Que todos nós estamos conectados.
É essa a grande mensagem do Evangelho. Mas a gente ainda vive, né, a ciência, a tecnologia, a política, é, vai separando as pessoas em vez de unir. A própria religião mesmo. Quando você fala em religião, tem cada religião tem as suas questões, os seus dogmas, e não querem se misturar. Então, o que que Jesus quer na realidade? Ele quer que todas essas religiões, todas as suas ovelhas, sejam elas espíritas, católicas, estejam dentro do mesmo aprisco. Ele Essa que é a fala, ideia. ele continua, o benfeitor continua falando, ó, o Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Sua palavra mansa e generosa reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Aí eu gostei muito da separação que ele fez, né, quando ele vai falar de infortunados e pecadores. Porque o infortunado que é aquele? Que come mal, não tem casa, é um doente. E o pecador é aquele que ele tem o recurso, ele come, ele bebe, tudo, mas ele tem o quê? A questão da miséria moral. Então, e que existe nesse meio aí um bloco, né? Que ele não é nem tão infortunado, nem é tão pecador. Pecador. Mas significa que somos nós, no movimento espírita, quando a gente fica morno. Então, assim, você vai usufruindo da vida de comodidade que você tem, de facilidade, de conforto, mas também não quer se envolver com a divulgação da verdade. Então, somos nós, a gente vai jantar ou antes ou depois da reunião, a gente vai ter roupa limpa, vai ter celular, nós não somos criminosos hediondos, mas o que que acontece? A gente fica na posição confortável, né? É um desafio O maior, famoso em cima do muro, né? Não é fica ali infortunado, não é criminoso, mas está ali no meio fazendo o quê? e não é um terreno fértil. A gente mantém uma relação formal com a espiritualidade. Então, qual que é a relação formal? É continuar indo na casa espírita, assistindo uma palestra, mas e daí? O que que você está fazendo com isso na sua vida, pelos outros? O que que o conhecimento está fazendo com você? Porque se a gente não intensifica isso, graças a Deus, eu tenho agradecido muito a Deus. Às vezes a gente vê, a gente faz esse momento aqui do miudinho, mas o quanto o compromisso de estudar semanalmente, tentar se aprofundar, vai dando uma dimensão muito maior da verdade. Eu acho que é um jeito da gente se aproximar. Então, hoje a gente teve até uma reunião, né, dos NEPs, né, com esse trabalho, né, de divulgar o evangelho, de estudar mais profundamente, cada um com o seu miudinho, é justamente para isso, para que nós nos reaproximemos de Jesus, porque entre ele e nós tem surgido muitos intermediários, que apesar de serem pessoas que às vezes trazem a verdade, mas a gente precisa decodificar é o Cristo. É a vida que ele levou e tudo que nos distancia da vida que ele levou significa para nós rebeldia e fracasso. E quanto mais a gente se aproximar, mais a gente vai enxergar melhor, né? É, tudo que você Aí vê. ele fala, a gente não pode desprezar esses grandes avatares, né? Que foram Chico, Bezerra. A gente tem que ter o maior respeito com todos eles, mas a gente tem que entender que o exemplo maior é o Cristo. E hoje mesmo a gente está cultuando muito ídolos, né, Rita, no movimento espírita. Vamos imaginar que cada um desses palestrantes, ou nós mesmos, somos pessoas comuns, falíveis, sujeitas a erros e equívocos, e que se a gente não tivesse a simplicidade que Jesus tinha, essa singularidade, a gente realmente não vai estar no caminho. Começa a complicar em vez de simplificar, né? Esse que é o grande problema.
Eu gostei quando ele fala do Cristo Redentor, né? Se a gente olha o Cristo Redentor de longe, ele está pequenininho, mas se aproxima e você vai ver que ele é grande, É né? muito grande. Ele continua, né? Ainda vai ler mais um pedacinho. Só, né? Suas pregações na praça pública verificam-se a propósito dos seres mais desprotegidos e desclassificados, como a demonstrar que a sua palavra vinha reunir todas as criaturas na mesma vibração de fraternidade e na mesma estrada luminosa do amor. Sua palavra profunda, enérgica e misericordiosa refundiu todas as filosofias, aclarou o caminho das ciências e já teria irmanado todas as religiões da terra, se a impiedade dos homens não fizessem valer o peso da iniquidade na balança da redenção. Então, a palavra do Cristo é essa, né? Que ela veio para reunir tudo, mas o que que a gente faz com ela, né? A gente ainda deixa, né? Como é que ele fala aqui? Liberação do irmão, veio para reunir todas as criaturas, mas o que que a gente faz? A gente cria a separatividade, né? E aí a gente se perde nisso, porque Jesus em momento nenhum separou. As religiões teriam que ser para unir as pessoas dentro desse mesmo ideal de fraternidade, de solidariedade, mas a gente se perde, né? Ele fala, a religião perdeu o compromisso com o cristianismo da primeira hora. E aí eu fiquei muito incomodada mesmo quando a gente fala assim, lá no centro, a gente tem a reunião dos carentes e a nossa reunião. Por que que existe essa separação? Jesus não separava nada, era todo mundo junto, né? Não. E no meio, e quem estavam lá com ele mesmo eram os infortunados, os pecadores, a mulher adulta, o ladrão, os aleijados, aqueles que sofrem. E a gente, nós nos fechamos numa bola de virtuosos bem vestidos e nos distanciamos daqueles que estão sofrendo. Essa coisa assim de virtuosos bem vestidos só me incomodou muito. Nossa, mãe, como que é sério isso, né? Porque nessa reunião dele lá com os cristãos das primeiras horas era assim, a gente mal vestida, fedida, faminta, tinha tudo isso, né? O ignorante, no meio delas um bando de gente torta. Aí fala, se Jesus estivesse hoje aqui, onde que ele estaria? Na Cracolândia, no meio dos viciados e tudo. E a gente frequenta esses lugares? Tem até medo, né? Quando passa A assim gente, por um, morre de medo. a gente se afasta, né? O próprio Chico Xavier fazia, ele fala, né? Ele fazia as reuniões Debaixo do dele embaixo abacaxi. do pé de abacate e ali ficava, tanto a madame que vinha de carro chique, quanto qualquer outro que chegasse ali. E a água era servida numa canequinha, né? De amassada. Então, tanto fazia E para às vezes eles. na casa espírita a gente prioriza o conforto, o prédio, a suntuosidade dos prédios, né? Então, quando a gente está fazendo isso, a gente realmente está se afastando, né, desse colocar as pessoas num caixote. Ah, isso incomodou demais. Né? Verdade. E a gente que está numa instituição que é tida aos olhos das pessoas, né, como um lugar para se depositar velhos. E a gente que está lá dentro, você caminha justamente num sentido contrário desse, que é inserir aquele irmão nosso que está numa situação de dificuldade, numa vida mais digna, mais harmoniosa. Mas até mesmo as famílias que não estão dando conta de cuidar dos seus entes queridos, né? Tem Não tem, preconceito. não tem esse olhar, eles colocam a gente num caixote. Hum. Né? E E quando alguém tem uma situação assim, um pouquinho melhor que está lá, eles acham que não, que está errado, tinha que estar, né, em outro lugar. Porque não conhece também como é, como é bom a simplicidade,
como é bom estar ali. Esses projetos que a gente tem feito intergeracional, acho que tem demonstrado, tem dado uma ideia disso, de como viver simplesmente assim, esse carinho, essa, essa, essa comunhão de cada um, de todo mundo partilhar da mesma coisa, dos mesmos sentimentos, até materialmente falando, é a melhor coisa, gente. Né? A simplicidade, não precisa nada chique, nada muito suntuoso. O que importa é a convivência mesmo. Eu gostei muito quando ele falou do trabalho do Wagner, né, que é o Fraternidade Sem Fronteiras também, o quanto que isso é importante, né, de levar as pessoas, né, e aí vai para lá para trabalhar o grande empresário, os médicos, mas que convivem naquele ambiente ali, comem a mesma coisa, existe esse intercâmbio de tudo, né? Porque a gente, para ajudar o outro, quando você se coloca numa posição de superioridade, é muito ruim. Então, você tem que vivenciar aquilo que o outro está vivenciando. E isso Verdade. é extremamente importante para a gente fazer, tentar fazer isso nas nossas atividades, né? E até mesmo assim, ele cita o exemplo quando ele foi convidado, né, para falar num centro de Umbanda, o quanto que a moça que convidou ficou constrangida. Por quê? Porque a sociedade impõe esse aspecto de separatividade e a gente não pode deixar isso acontecer no movimento das religiões. As religiões, cada uma dentro do seu entendimento, ela pode trabalhar o Cristo daquele jeito, mas Com esse ideal certeza. de fraternidade e solidariedade, a gente não pode deixar isso se perder. Nós vamos agora no livro A Gênesis, e as palavras do benfeitor, olha, as palavras de Jesus não passarão, porque serão verdadeiras em todos os tempos. Será o eterno o seu código de moral, porque consagra as condições do bem que conduz o homem ao seu destino eterno. Tendo por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus, somente a sua doutrina, em toda a sua pureza, pode exprimir esse pensamento. Por isso foi que ele disse: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então, na realidade, assim, o ensinamento do Cristo em toda a sua pureza, ele vai estar presente em todas as religiões. É o modo de viver dele que tem que permanecer para que realmente as religiões encontrem esse caminho libertador que ele nos oferece, né? É. Tendo o evangelho como código moral. E isso não vai se alterar com o tempo, porque a pureza doutrinária dos seus ensinamentos é grande. Porque na filosofia ele separa a moral da ética. Mas Hum, quando é a moral do Cristo, ela é ética em em qualquer qualquer lugar, tempo, em qualquer lugar. qualquer é. Porque não é a época, não é É porque a a moral moral dos cristã, homens, católica, protestante, é a moral dele, que é ética, ela é ética, nem todos os tempos. porque Fica a igual. moral nossa, dos homens, ainda está assim, dentro dos fatores culturais que a gente vive. Então, por isso que uma coisa que é moral aqui para nós no Brasil, em outro país talvez não seja, mas a moral do Cristo não, ela é ética e não vai deixar dúvida nenhuma quanto a isso. Vai passar o tempo e o tempo passará, mas a moral do Cristo está lá, pura, né? Tanto faz Para se quem estava lá na quiser, época da Palestina, ou hoje em dia, ou para quem quiser futuramente. assimilar seus ensinamentos, né? É atemporal. Então, o que que a gente tem que procurar na casa espírita? Por que que eu vou na casa espírita? Por que que eu vou na igreja assistir uma missa? Ou numa outra igreja de Por que que outros você irmãos procura aí? uma Por que que eu religiosidade? busco lá? Por que que você está buscando num templo religioso uma religiosidade ou uma espiritualidade? Mas a gente geralmente chega por interesse próprio, né? Ou porque está com algum problema, ou porque está com alguma obsessão, algum problema mediúnico, uma dor de cabeça, uma doença. É normal que a pessoa chegue a um templo religioso buscando alguma coisa de interesse próprio, mas depois disso ela tem que enxergar mais. Depois, é o que falam, né?
leu a primeira página do Evangelho, você já tem que ter alguma mudança, né? É isso. E as religiões têm que ser o quê? O local de aprisco para essas ovelhas. A gente não está lá para discutir dogmas, traçar diretrizes para ninguém. A gente está lá para estudar essa moral do Cristo. E quando a gente realmente consegue estudar e descortinando essa moral, todas as nossas dores, as nossas fragilidades vão ser entendidas dentro do aspecto dessa moral e aí qualquer fardo vai ficar leve se a gente tem Jesus como modelo e E eu acho guia. que a coisa assim, é essa questão realmente da simplicidade. Quando você perde a simplicidade, ele cita até a frase, né, do Euriclides Formiga, né, pela psicografia do Chico. O espiritismo não deve perder a simplicidade sob pena de perder o endereço da verdade. Então, tudo que vai começando a ficar mais sofisticado, que vai separando, que vai criando nichos, esse aqui, esse aqui vai ali, esse aqui não pode entrar ali, esse aqui não. Todo mundo tem que estar dentro de uma convivência em que todo mundo tem as mesmas coisas, que seja simples, mas confortável para todos. Eu acho que a gente tem que ter cuidado, porque quando a gente vai sofisticando a coisa demais, a gente vai criando dificuldade para que os infortunados e pecadores se aproximem, porque eles começam a se sentir envergonhados, mas não é pela moral do Cristo, porque a moral do Cristo liberta, não envergonha, mas eles se sentem envergonhados por tantos aspectos exteriores, né? Porque quando você está descalço, quando você está com uma roupa suja, você tem vergonha de entrar num ambiente de muita ostentação. É como a gente, se fosse convidado para uma festa, por exemplo, traje de rigor, e você chegasse lá de tênis e de calça jeans. A gente ficaria deslocado. Então, esses infortunados não podem encontrar nas nossas casas de trabalho assistencial, qualquer que seja, né, o templo religioso, eles não podem ter vergonha de entrar. E qualquer um tem que entrar, ser acolhido sem De ser cabeça recebido. erguida, né? Porque Sem vergonha de nada. Jesus veio para os doentes, que somos Doentes. todos nós. No livro Palavras de Vida Eterna, tem uma parte que chama-se, um capítulo, perdão, Na Senda do Cristo. Ele vai falar uma passagem de Mateus. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. É o capítulo 16. Aqui, ó, o caminho de Jesus é de vitória da luz sobre as trevas e por isso mesmo repleto de obstáculos. Então, o caminho de Jesus é isso. Ele foi o tempo todo ele desafiou os costumes da época, né? Senda de espinhos gerando flores, Calvário e cruz indicando ressurreição. O próprio mestre, desde o início do apostolado, desvenda às criaturas o roteiro da elevação pelo sacrifício. Foi quando ele se ofereceu, né, para que despertar em nós essa consciência que a gente, para evoluir, tem que ter sacrifício, tem que ter esforço. Sofre renunciando ao divino esplendor do céu para acomodar-se à sombra terrestre na estrebaria. Experimenta a incompreensão de sua época, auxilia sem paga, serve sem recompensa, padece a desconfiança dos mais amados, depois de oferecer sublimes espetáculos de abnegação e grandeza, é içado a um madeireiro por malfeitor comum. Ainda assim, perdoa aos verdugos ouvidas ofensas e volta do túmulo para ajudar. Todos os seus companheiros de ministério, restaurados na confiança, testemunharam a boa nova, atravessando a dificuldade e luta, martírio e flagelação. Então, todo mundo que se propôs a seguir, né, passou por esse mesmo caminho, né? Inúteis, olha essa frase. Deste modo, nos círculos de nossa fé, os petitórios de protecionismo
e vantagens inferiores. É o que a gente faz, às vezes. A gente vai buscar lá. Eu sou tão Ah, boazinha, né? Mereço. O é. que que eu mereço? Ressurgindo no Espiritismo, o Evangelho faz-nos sentir que tornamos a carne para regenerar e reaprender. Com o corpo físico, retomamos nossos débitos, nossas deficiências, nossas fraquezas e nossas aversões. E se não superaremos os entravos da própria liberação, providenciando ajuste inadequado com os nossos desejos inconsequentes. Acusar, reclamar, queixar-se não são verbos conjugáveis no campo de nossos princípios. Essa frase também eu adorei, olha, vou repetir, hein? Acusar, Usar, reclamar. reclamar, queixar-se não são verbos conjugáveis no campo de nossos princípios. Disse-nos o Senhor: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso não quer dizer que devamos ajoelhar em pranto de penitência ao pé de nossos adversários, mas sim que nos compete viver de tal modo que eles se sintam auxiliados pela nossa atitude e por nosso exemplo, renovando-se para o bem, de vez que enquanto houver crime e sofrimento, ignorância e miséria no mundo, não podemos encontrar sobre a terra o reino do céu. E aí, né? Enquanto tiver a ovelha perdida, minha filha, aqui não vai ser. É o É, nosso enquanto desafio, todos não né? estiverem salvos, ninguém está salvo, né? Aqui, olha, no livro Agenda Cristã também, capítulo 3, Privilégios Cristãos. Manter suprema fidelidade a Deus, olvidar os próprios desejos, atendendo aos superiores desígnios. Humilhar-se para que a mão do Senhor seja exaltada. Conquistar a si mesmo. Renunciar com alegria em benefício dos outros. Retirar lucros eternos de perdas temporárias. Trabalhar na construção do reino divino. Esperar quando outros desesperam. Penetrar o templo do silêncio em meio do vozerio. Guardar a fé acima da tormenta de dúvidas. Calar a tempo de modo a não ferir. Falar com proveito. Ouvir o divino amigo em plena solidão. Servir sem recompensa. Suportar com valor a própria cruz. Sofrer aprendendo e aproveitando. Amar sem exigências. Ajudar em segredo. Semear com o Cristo, desapegando-nos dos resultados. Olha só. Encontrar irmãos em toda parte. Cultivar o prazer de ser útil. Discernir o justo valor das causas e das coisas. E santificar o mal. Amparar com sinceridade os que erram, perdoar quantas vezes for necessário, superar os obstáculos, conservar a jovialidade e a doçura, sustentar o bom ânimo e desprender-se dos enganos do mundo antes que o mundo nos desengane. Perseverar no bem até o fim. Esses são os privilégios cristãos, de quem é de fato cristão. Agora, olha quanta coisa que tem, que é difícil que a Bastante. gente fazer, né? Sofrer, aprendendo e aproveitando, olha. Calar a tempo de modo a não ferir, né? É difícil. Ajudar em segredo, né? Tão difícil. Muito complicado. No livro Bênção de Paz, no capítulo 2, na trilha do Mestre, aí é uma passagem também de Mateus 9:9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele levantou e o seguiu. Acho que é bem a postura que a gente precisa ter, né? É levantar e seguir. Agora, olha que é interessante, que é um desculpismo que a gente usa, que eu achei interessante a leitura, porque fala assim, ó, não adianta desculpa, não. Porque é importante verificar que o mestre não estabelece condições para que o discípulo lhe compartilhe a jornada. Não pergunta se ele se julga dotado com força conveniente, se é fraco de espírito, se é demasiado imperfeito, se sofre em família, se possui débitos a solver, se padece tentações, se está acusado de alguma falta, se retém valores de educação,
Se é rico ou pobre de possibilidades materiais, o Senhor diz apenas: segue-me, como quem afirma que o aprendiz que se dispõe realmente a segui-lo será suprido de socorros eficientes em todas as suas necessidades. A lição é clara e expressiva. Reflitamos nela, para que não venhamos a permanecer na sombra da indecisão. É a palavra que a gente mais ouve. Ah, mas eu não estou pronto, eu não tenho condição. Não, ele só convida, é um convite, Não pergunta se né? você tem tempo, se você não tem tempo, se você tem É, dinheiro ou não, qual a nada. condição, o que que você pode Não tem oferecer. condição, não existe Não existe condição. nenhum A tipo de condição. condição é segui-lo. E a partir do momento que você for seguir, você vai ter todos os recursos disponíveis, os socorros eficientes para você levar a sua tarefa de hoje. É bonito, né? Muito bonito esse desafio que a gente tem, mas na medida que a gente vai aproximando de Jesus, a gente vê como que o amparo é grande. Hoje mesmo de manhã, quando eu estava fazendo minhas reflexões, sempre que eu acordo eu faço, aí eu fiquei emocionada de pensar assim, o quanto que se a gente fosse abandonado um minutinho, a gente não ia Dá conta, né? dar conta, porque é só através dele mesmo que a gente consegue acordar toda manhã, ter gratidão à vida e falar: ó, eu estou aqui, do jeito que eu estou, me ajuda a vencer o dia de hoje dentro dessa proposta. No livro Caminho, Verdade e Vida, tem uma frase que fala assim, ó, o recurso bendito da iluminação se esconde muitas vezes nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. A fim de que o operário de Jesus funcione com expressão de claridade na vida, é indispensável que se eleve ao monte da exemplificação, apesar das dificuldades da subida angustiosa, apresentando-se a todos na categoria de construção cristã. Então, assim, para a gente ser reconhecido, o que que a gente precisa? É estar caminhando, levanta, porque mesmo dentro das fragilidades, se a gente está buscando o caminho do bem, a gente tem todos os recursos ali para seguir, né, em frente. Verdade. Isso é bonito. Vamos encerrar? Não, olha. Vamos. Eu escolhi, perdão, eu escolhi Brilhe Vossa Luz, é uma poesia pequenininha do João de Deus, mas é interessante. No serviço de paz do amor cristão, brilhe na terra em sombra a vossa luz. Seja o eterno Evangelho de Jesus o roteiro do vosso coração. Não vos turbe o campo da aflição, a que o mundo das trevas se conduz. Sede fiéis, tomai vossa cruz. Servindo o Mestre para a redenção, vivei o ministério salvador, da vontade divina do Senhor, na batalha incessante contra o mal. Ao salário da vida, fazei jus. Onde estiveres, brilhe a vossa luz, para a glória do Espírito imortal. Uma semana de muita paz aí para todos nós e até o próximo estudo, se Deus quiser. Semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.